Bom, na aula de hoje eu vou falar sobre a pronúncia do CE e do SE no final das palavras. Então, na verdade, essa aula ela complementa a primeira, onde eu falei sobre a pronúncia do E final, ou seja, que o E final não é pronunciado na verdade. Então, quando acontece com o C e com o S, eu vejo que causa uma confusão ainda maior. Então, assim, eu vejo que os alunos erram mais quando acontece isso, principalmente com CE, que acaba confundindo bastante quando a palavra termina com essas duas letras. Então eu vou mostrar vários exemplos de palavras que a gente usa no dia a dia para você aprender a pronunciar certinho e não se confundir com esse final. Então, bora lá, vamos ver os exemplos. O primeiro exemplo é practice. Practice. Então, é uma palavra que você olhando parece que ela tem 3 sílabas, mas na verdade ela tem só 2. Você pronuncia practice. Practice. Tá vendo? Então aqui eu também coloquei a transcrição fonética para você ter uma referência e uma tradução aqui para você ter uma noção do que é essa palavra. Inclusive eu vou dar uma dica aqui sobre a transcrição fonética. Não vou entrar em muitos detalhes, mas sempre que você olhar essa transcrição fonética, costuma aparecer um pontinho aqui ou às vezes aqui embaixo, mostrando as sílabas. Então igual aqui, ó, prac é uma sílaba e tis é a outra sílaba, tá? Tem um pontinho aqui separando. Esse apóstrofo que você vê aqui, ó, no início da sílaba, indica qual é a sílaba forte. Então, no caso, é a primeira, né? Tá indicando que é a primeira aqui. Então, você pronuncia practice, practice. Olha outro exemplo. Self-service, self-service. Self-service, que é o autoatendimento, né? Quando você mesmo se serve de alguma coisa, principalmente em restaurante aqui no Brasil, a gente usa muito self-service. Então, a pronúncia em inglês é self-service. E aqui, ó, você tem 2 sílabas. Service, service, né? Sendo a primeira a mais forte. Self, uma palavra, e service. Né? Service é o serviço, então você pode usar em outras situações também, mas essa é a pronúncia, tá? Self-service. Outro exemplo é notice. Notice, tá vendo? 2 sílabas. Notice, notice. Office, office, né? O escritório é office, 2 sílabas. Dance, dance, tá vendo? Uma sílaba, dance. Então você olhando parece que são 2, mas na verdade é uma só. Então esse CE do final você pronuncia como se fosse um S, tá? Então, na hora que você olhar as palavras com esse CE no final, entenda que esse CE tem som de S. Aqui, ó, police, police. Tá vendo? 2 sílabas, police. E a segunda é a mais forte, tá? Então a pronúncia é police. Então a primeira sílaba é bem rapidinho, é mais suave. Um detalhe aqui é o seguinte, cuidado, porque muita gente fala policy, que acaba lendo as letras. Só que se você falar policy, existe a palavra policy, que é essa aqui, ó, que eu coloquei aqui embaixo. Policy é a política, quando você está falando dos procedimentos de alguma coisa. Então, por exemplo, a política econômica, a política da empresa aqui é tal. Então, isso é policy. Justice, justice, tá vendo? 2 sílabas. Justice. Spice, spice. 1 sílaba. Tudo isso para falar uma sílaba. Spice. Fala de uma vez. Spice. Device. Device. Então, 2 sílabas também, ó. Device. E a segunda é a mais forte. Device. Mais. Mais. 1 sílaba. Mais. Space. Space. Também 1 sílaba. Space. Face. Face. Tá vendo? Rosto é face. 1 sílaba. E o famoso Facebook. São 2 sílabas em inglês, tá? Em português o pessoal fala Facebook. Você fala 4 sílabas. Mas em inglês essa palavra só tem 2 sílabas. Uma é face e a outra é book. Facebook. Distance. Distance. Tá vendo? Distance. Place. Place. 1 sílaba. Place. Fence. Fence. Também 1 sílaba. Fence. Once. Once. 1 sílaba também. Once. Aqui alguns exemplos com SE, que é a mesma coisa, ó. Suitcase. Então, ó, a palavra desse tamanho só tem 2 sílabas. Suitcase. A primeira é a mais forte, então é suitcase.
Aqui, a palavra casa, tão comum, ó, é house. Uma sílaba, house. Então não fale house, não tem duas sílabas, tá? É house. Cheese, cheese. Então aqui também é uma sílaba, cheese. O único detalhe é que a pronúncia final aqui do SE é um som de Z, tá? Então é cheese. Você pode conferir isso na transcrição aqui, ó, quando tem o Z ou quando tem o S. A maioria é S, mas tem algumas que esse SE tem o som de Z. Please também, ó, please, que é por favor. Então, uma sílaba, please, e o som final é um som de Z. Beleza? Então, acho que isso vai ajudar bastante, vai melhorar bastante sua pronúncia. É um detalhezinho simples de corrigir e faz muita diferença na hora de pronunciar. Beleza? Então, treina bastante, fala várias vezes para você assimilar esse som corretamente e ficar automático. Ok? E a gente se vê na próxima. See you next class.